nós cremos que as pequenas coisas que se perdem dentro de casa determina as grandes coisas que se perdem fora de casa. E o que Deus vem comunicando para a gente desde sexta-feira são resgates de alguns valores. São resgates de valores. E eu fico feliz porque esse irmão falou sobre uma frase, resgate de valores, e ele definiu o que está sendo feito. Amém? Todos nós temos uma escala de valores. Todos nós temos uma escala de valores. E os nossos valores é que denunciam a nossa vida. Por isso nós falamos sobre que aquilo que eu cultivo denuncia quem eu cultuo. E eu sei que em alguns momentos isso confronta a gente. Não pensa que confronta só você, confronta muito a gente. E não pense você que essas palavras nasceram de algum livro ou pregador, o que não teria nada de mais se isso acontecesse. Mas são palavras que nasceram a partir do próprio Deus, denunciando as coisas na nossa própria vida, na nossa própria casa. Eu estava falando para o pastor Érico que um dia alguém perguntou para mim perguntou: você prega tudo que você vive? Eu disse: pelo amor de Deus, se eu pregar só o que eu vivo, eu mato a igreja. Porque o que eu prego é muito mais alto do que eu. Eu prego tudo que eu acredito. Por isso que é tão confrontador para mim. Porque cada vez que eu termino de pregar, eu tenho que sair correndo atrás dessa palavra que eu prego. Porque eu prego o que eu acredito. Agora, por isso que Deus nos deu a fé. Deus nos deu a fé para a gente viver o que acredita. Porque uma coisa é acreditar e outra coisa é ter fé. A fé e acreditar numa perspectiva, uma certa faceta de ver, não é a mesma coisa. Amém? Você acredita que Jesus ressuscita mortos? Quantos aqui nos últimos velórios mandou o defunto levantar? Isso não significa dizer que você não acredita, mas a sua medida de fé ainda não alcança isso que você crê. Então isso não é uma hipocrisia se você persegue o que você crê. Nós temos a fé é um músculo. A fé se desenvolve. A fé é um músculo. Ela se desenvolve na medida que você usa. Então, por isso Deus nos deu a fé, para a gente viver o que acredita. E a gente tem sido confrontado pela palavra de Deus e esforçado para vivê-la. E tem sido muito bom. Meu pastor Luiz Hermínio, ele diz sempre o seguinte: culto bom não é aquele que você sai feliz com o pregador. Culto bom é aquele que você sai triste com você mesmo. E esse irmão ali no banheiro disse para mim: rapaz, estou moído, mas está sendo bom. E eu creio que é mais ou menos isso. Porque Deus está nos aperfeiçoando. E o Espírito de Deus, a obra do Espírito de Deus na nossa vida, eu comparo um pouco a esses tratamentos de correção dentária. Que o dentista vai lá, põe um aparelho, a gente já sai assim falando, já não consegue falar direito, já não pode comer qualquer coisa. Mas passa uns dias, pronto, arruma. Quando a gente tá bom, volta lá e já sai de novo tudo desse jeito, já é ruim de falar, já não consegue comer qualquer coisa. Quando está querendo ficar bom, ele dá um ajuste para o irmão, porque ele tem em mente um sorriso lindo no seu rosto. Então essa é a obra do Espírito. Quando você acha que já está ajeitado, você já começa a falar diferente.
Ele dá um aperto. Quantos entendem que o dentista passou aqui? Ele está passando aqui, gente. Ele está ajustando o nosso sorriso. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Glória, você está aí, hein? Não me deixa sozinho. Onde é que nós vamos abrir a Bíblia mesmo? Eu acho que é Lucas 9. Você sabe que não é pecado dar glória a Deus, aleluia, num seminário de família, amém? Porque quem decidiu que é um seminário de família fomos nós. Jesus não está preso a um seminário de família. Num seminário de família ele tanto restaura um casamento, quanto ele batiza com o Espírito Santo, quanto ele cura uma enfermidade, porque ele não está preso a essas coisas. Então você pode dar glória a Deus, aleluia, porque isso é comum na vida do seu povo. Eu sempre, glória a Deus, aleluia. Você sabe, meu irmão, que eu me converti na igreja católica, né? E eu fui batizado no Espírito Santo na igreja católica. E eu vivi muitas curas, milagres, poder de Deus. Não só eu fui batizado, mas centenas de pessoas foram batizadas. Minhas grandes experiências dos 2 primeiros anos de fé foi dentro da igreja católica. E, óbvio, depois eles me convidaram para retirar, enfim. Mas, em período que eu tive lá, eu vivi coisas muito tremendas. Mas eu lembro, eu me converti através da renovação carismática católica. Eu lembro que eles faziam anualmente algo chamado cenáculo, e aí era da comarca. A comarca é como se fosse uma região de algumas cidades que um bispo cobre. Então foi feito numa praia lá, nossa região chamada Itapema. Fizeram uma plataforma assim atrás de um shopping que dava para a praia, e o povo ficava em pé na praia mesmo, que eram umas 3.000 pessoas. E como a renovação carismática é um movimento leigo, é onde o leigo pode pregar e não precisa ser sacerdote ou freira. Então nós estávamos lá, nossa equipe foi pregar. Mas era uma coisa comarcal do bispo, então os padres eram obrigados a ir mesmo odiando a renovação carismática, eles tinham que ir naquele dia. E eles estavam tudo sentados atrás assim, fora. Eu lembro que chegou a minha vez de pregar. Eu era um garoto, eu subi. Quando eu subi, o primeiro padre agarrou assim no meu pulso: "E você é o Juscelio?" Eu disse: "Sim, senhor." Ele disse: "Rapaz, eu já ouvi falar de vocês e de você. E eu não quero esse negócio de glória a Deus, aleluia aqui, porque isso é coisa de crente e nós não podemos perder a identidade católica." Rapaz, ele já me arrebentou na subida, porque eu não dava 2 frases, aleluia, glória a Deus. Agora eu já não sabia mais nem falar. E eu peguei o microfone, aquele balde de água fria, ele já tinha me matado na entrada. E o garoto, 3.000 pessoas, aqueles padres tudo atrás. Eu disse: ai, mas eu nem pus sentido no que eu ia falar. O próprio Espírito foi pegando. Peguei a mão no microfone. E eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Eu fui 4 anos coroinha e conheço tudo do catolicismo que você imaginar. Eu sei que eu peguei a mão no microfone e aprendi desde criança que a igreja católica é a primeira igreja, e que Pedro foi o primeiro papa é pedra, e pedra é Pedro, e vai embora assim. Peguei a mão no microfone e disse assim: "Quantos aqui acreditam que a igreja católica é a primeira igreja?" E todo mundo: "Eita!" E eu vi que os padres todos sorriram, e todos sorriram. Então eu já vi que todos tinham combinado dele fazer isso. E já disseram: "Oh, o rapaz entendeu o recado." Eu disse: "A igreja católica é a primeira igreja. Eu quero ouvir aqui glória a Deus, aleluia, porque se a igreja católica é a primeira igreja, os crentes roubaram, mas eu devolvo hoje, dá glória a Deus, aleluia." Eu nem tinha pensado em falar isso. Eu sei que foi o Espírito. E às vezes eu tenho vontade de chamar o padre para avisar para o povo crente, com glória a Deus, aleluia do crente, que o padre acreditava mais nisso que o próprio povo. Tem coisa, irmãos, que os de fora acreditam mais que os de dentro. Mais que os de dentro. Não foi assim o capitão do barco de Jonas? Ora para o teu Deus aí para ele fazer alguma coisa. O ímpio pedindo para o crente orar.
acreditava mais na oração de Jonas do que Jonas mesmo. Você sabe a história do pastor que alugou uma sala para a igreja e alugou embaixo e tinha uma boate em cima. E chegou no ouvido do dono da boate que o pastor estava orando para fechar a boate. Eu sei que pegou fogo na boate. E o delegado chamou o pastor e disse: pastor, estamos com problema. Ele disse: o que foi? Pegou fogo na boate. Pois é, que coisa. Pois é, e o dono da boate está dizendo que foi o senhor. Disse: eu? Está louco, homem do senhor, sou um pastor. Mas ele disse que o senhor estava orando para acabar com a boate. Disse: não, eu vou orar e Deus vai ter fogo na boate. Se o senhor não crê, mas ele acredita que se o senhor orar, pega fogo na boate. Tem coisa, irmão, que os de fora acredito mais do que a gente. Por isso que eu amo orar com criança perto. Muitas orações que nós fizemos na mesa da nossa casa, Deus respondeu porque os nossos filhos creram. Porque as crianças creem. As crianças creem. Você sabe que a igreja estava orando para Pedro ser liberto. Pedro estava preso na cadeia. E a igreja reunindo, orando. Pedro, o anjo vai lá, abre a cadeia, Pedro sai. Pedro vai direto na casa, bate na porta. A empregada doméstica lá, a funcionária doméstica vem. Quem é? É Pedro. Ela volta, ela: gente, Pedro está lá fora. Diz: não, Pedro está preso. Como que Pedro vai estar batendo na porta? Mas não estava orando para Pedro. A moça acreditou mais do que eles mesmos. Tem coisas que os de fora acreditam mais do que os de dentro. Então, sim, se você quiser dar um glória a Deus, aleluia, isso é de crente. Glória a Deus, aleluia, é dos crentes. Deus deu pra gente, meu irmão. Sabe quando é uma linguagem universal. Capítulo 9, versículo 51 de Lucas. Obrigado, Senhor. Oramos pelo Teu Espírito, por Tua graça e favor. Por ela vivemos, nela nos movemos. Não sabemos o quanto reconhecemos, mas sabemos que dela muito usufruímos. Por isso, Senhor, que não falte a Tua graça, aquela graça inconfundível, indescritível, imerecível. Que possamos nos mover naquilo que é Teu, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito venha pulverizar esse lugar com o Teu favor, Senhor. Como um óleo que escorre, que lubrifica estruturas internas enrijecidas do nosso ser e da nossa alma e da nossa mente. Ó Deus, a fim de que os teus mecanismos possam funcionar dentro de nós. Libera, Senhor, Teu fluir. Quero me unir a cada canção que foi ministrada aqui. Me unir à oferta, me unir a cada abraço que foi dado pelo Teu Espírito, a cada olhar que foi dado pelo Teu Espírito. Quero me unir a tudo que tem sido feito aqui, Senhor, para que juntos possamos crescer ainda mais. Obrigado, Pai. Capítulo 9 de Lucas, versículo 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou Jesus o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Nós estamos numa conferência de família.
Eu gosto de uma ressalva que alguns irmãos lá no nosso meio têm feito, que conferência, ela traz no seu nome sua própria proposta ou propósito. Conferência é para conferir. Por isso estamos conferindo como está a nossa família. Estamos conferindo como estão os valores da nossa casa. Estamos conferindo, porque aquilo que você não monitora, você não melhora. E nesse último momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as movimentações dos nossos relacionamentos, porque família implica em relacionamento, casamento implica em relacionamento, amém? Por isso que no Vale dos Ossos Secos, o primeiro movimento, o que é? Que um osso se junte ao seu. E aonde que você vai encontrar essa primeira expressão na Bíblia? No primeiro casamento. Quando o primeiro marido foi apresentado à primeira mulher, ele disse o que? Osso dos meus. Então fala de um reposicionamento correto, de papéis. Só que um osso que se une ao seu osso não tem mobilidade, não tem flexibilidade, não tem harmonia, não tem sincronismo, a não ser pelos nervos, porque os nervos falam da capacidade de se relacionar. Então se o marido se a mulher é o cabeça e o marido não adianta vir nervo, porque o osso não está juntado no osso. Primeiro é osso no osso. Primeiro você corrige os posicionamentos, e depois, tendo os posicionamentos corrigidos, você pode então trabalhar, e você permite, cria um caminho para que o relacionamento aconteça. Porque quem é de Deus precisa aprender a se relacionar. Deus por si só, Ele já é uma pessoa coletiva. Sabe, se você olhar no dicionário, uma das traduções para família é uma comunidade coletiva, uma pessoa coletiva. Seres de uma mesma espécie. O que é a Trindade? Então família implica em relacionamento. Quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, a Bíblia não está dizendo que não é bom que o homem não case, ou não é bom que o homem esteja solteiro. O princípio ativo dessa palavra é que o homem e a mulher foram feitos para relacionamentos. Haja visto que casamento não resolve um problema de ser só, porque você vai encontrar solteiros que não estão só, e você vai encontrar casados que estão só. Então o casamento não resolve esse problema. O casamento te chama exatamente para você desenvolver isso, relacionamento. E o pai, ele fala, não é bom que o homem seja só. Então eu já tenho um conceito, não é bom estar só, precisa viver coletivamente. Mas como? Então o filho dá a receita. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Então qual é a receita para viver coletivamente? Morrer. Por isso que o casamento cumpre um papel tão importante. Você conhece um lugar que te chama mais para morrer que o casamento? Opa, então fica aí. Porque se você quiser salvar a sua vida, vai precisar perder, ou seja, tem que morrer. E o casamento é um lugar que te convida para morrer. Então não sai daí, fica, nem que seja só para ser salvo. Não é verdade? Agora, eu gostaríamos de pensar um pouquinho sobre a dinâmica relacional da minha alma. Como eu me relaciono internamente, como eu funciono interiormente, como a minha alma, qual é a dinâmica relacional dela, em que mecanismo ela se move, para a partir daí eu poder
crescer e desenvolver o meu relacionamento externo. Porque se eu não funciono bem no indivíduo, não vou saber funcionar bem no coletivo. É o que eu sempre digo quando eu ensino para os noivos: quem não é um bom ímpar, dificilmente vai ser um bom par. Porque o casamento, ele é como que um omelete. A questão não é se a frigideira ela é de ouro. A questão é se os ovos eles estão sãos. Porque se o ovo está são, teve gente que casou, irmão, foi morar na garagem da sogra, viveu múltiplas dificuldades, e desenvolveram, e hoje tem uma família linda, tem uma estrutura, mas tem família. Tem gente que casa e já vai morar em berço de ouro. A frigideira é fantástica, mas o ovo não está são. Então eu preciso me conhecer, como que a minha alma funciona, no que ela está apoiada, em que espírito ela se move, no que ela se apoia, nas suas interatividades. Tem uma palavra que está em 1 João capítulo 4, no versículo 1. Se o irmão quiser colocar lá, eu agradeço. Diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ouça, irmãos, esse é um tempo dos falsos profetas. Nos últimos dias, os falsos ensinos, os enganos, é a nossa maior guerra. Só que, pode voltar ali, meu lindo. Não sei se é lindo ou linda, ok. Amados, não creiais em todo espírito, provai os espíritos. E eu, como um bom evangélico, quando eu leio provai os espíritos, eu já penso em demônios. E quando eu leio falsos profetas, eu já tenho nome e endereço. Mas antes que estejamos habilitados para discernir os espíritos de fora e os falsos profetas de fora, eu preciso discernir em que espírito eu me movo, em que espírito a minha alma se apoia, nos seus argumentos, nas suas inter-relações. Por quê? Porque se tem um profeta que eu preciso matar e acabar, é o falso profeta que opera dentro de mim e me engana a minha alma. Esse falso profeta que cria argumento dentro da minha alma para me manter no erro, que me convence para me manter no erro, porque a alma não lida com o pecado, a alma lida com um argumento para justificar o seu pecado. Por isso eu preciso discernir em que espírito a minha alma se move, no que ela se apoia, nas suas interações, nas suas interatividades. Porque a alma é altamente manipulativa. E a alma, ela tem um falso ajudador dentro com ela, que é a carne. A carne que nós tanto amaldiçoamos, ela é ruim na sua incapacidade de ajudar a alma, mas não na intenção. Porque a intenção da carne é boa. A carne, ela quer ajudar a minha alma, porque ela quer trazer paz para a alma. Só que só quem pode trazer paz para a alma é o Espírito. Ouça-me, Adão era um espírito que possuía uma alma e que habitava num corpo. Quando ele morre espiritualmente, a alma não tendo onde se agarrar,
se agarrou à carne, aos seus desejos. Quando a alma ela está agitada, a carne quer ajudar, quer acalmar, quer trazer paz, mas ela não tem. A intenção é boa. A alma está agitada. Aí a carne diz assim: faz o seguinte, fuma um cigarro para você ver, você vai melhorar. E não é que dá certo. A gente fuma um cigarro, fica mais calmo. Só que isso tem um prazo de validade. Amarra mais a alma, ainda que na hora dá o resultado certo. Aí daqui a pouco, de novo, está ansioso, está agitada. E a carne diz: fuma mais um cigarro. E você sabe onde é que vai dar. Vai dar em 3 carteiras de cigarro e não tem mais jeito. Até que a alma diz assim: sabe o que você vai fazer agora? Você vai fumar um baseado, porque um baseado aí, pronto, aí você fica zen, de boa. E funciona. Mas tem prazo de validade, porque quanto mais a carne sugere a paz da alma, mais ela amarra e torna cativa a alma e a distancia da paz, porque só o Espírito pode dar paz. Então a alma está agitada, não sabe o que fazer. A carne diz assim: você esqueceu que lá no freezer tem um pote de sorvete? Então se agarra num pote de sorvete e não é que dá certo, a gente fica melhor. Quantos entendem o que estamos falando? A intenção da carne não é ruim, só que a inoperância dela consiste no fato de que ela não está subjugada ao Espírito. Por isso, o falso profeta que está dentro de mim, na medida que a minha alma se agita, ele profetiza enganos para mim. E esses enganos ele profetiza sobretudo nas minhas relações interpessoais. Na hora de movimentar um conflito, um litígio, ela está ali, tentando mostrar que eu estou certo, muitas vezes buscando piedade ao invés de liberdade. Por isso eu preciso discernir em que espírito a minha alma está apoiada. Se ela está apoiada num espírito de misericórdia, ou se ela está apoiada num espírito de tolerância. Porque eu preciso ter misericórdia. Isso é um movimento do Espírito de Deus. Mas a tolerância não. A Bíblia diz: tenho contra ti que toleras Jezabel. Então eu preciso discernir se eu estou tendo misericórdia ou tolerância. Porque misericórdia eu tenho quando eu quero salvar o outro. Tolerância eu tenho quando eu quero salvar a mim mesmo. Às vezes a gente tolera algumas coisas porque a gente não quer ter o desgaste do conflito. Ou a gente não quer ter o desgaste de que se tiver que lidar com aquilo, na verdade, vai ter que perder uma coisa que não quer perder, então tolera. E às vezes a alma diz: você está tendo misericórdia. E o Espírito diz: não, você não está tendo misericórdia, você está tendo tolerância. É diferente. Eu preciso saber em que a minha alma se apoia, se ela está na verdade ou no engano. Qual é o profeta que está profetizando para ela? O Espírito ou a carne? Porque quando ela ouve um falso profeta, ela vai ter uma vantagem momentânea, mas ela se aprisiona ainda mais. Quantos estão comigo? A alma trabalha com o argumento, principalmente se ela tem a proteção de um álibi. Sabe, Salmo 94, versículo 20. Ele põe, já que vai botar, já que está aqui. Tá, eu estou com pouco poder ainda, mas espera, agora vai dar. Deu aí?
No meu poder está fraco, agora vai. Podia acaso associar-se contigo, Deus, o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? A alma, quando ela se vale de uma lei, para poder se proteger das suas inseguranças, dos seus medos, e ela se movimenta numa maldade em nome da bondade, porque tem uma lei que a protege, está conectada a um trono de iniquidade, não está associada com o trono dele. Sabe, irmãos, eu trabalhei com vendas muito tempo. E na relação comercial de comprar e de vender, quando um fornecedor ligava para mim, eu dizia assim: alô, o que você quer? Não, precisava falar com você, apresentar o produto. Cara, você tem 1 minuto para falar sobre o produto, seja rápido. Quando o cliente me ligava, eu disse: eu estava esperando você ligar. Como você emagreceu? Por telefone ele ficava magro, irmãos. O que mudava? Mudava que quando o fornecedor ligava, eu estava no poder, a lei estava a meu favor. Quando o cliente me ligava, a lei estava no poder dele, meu comportamento mudava. Então não era um grande, bom vendedor, porque você conhece o seu espírito, em que ele está apoiado. Não é quando o cliente liga, é quando você está no poder, que você conhece em que espírito que você está. Quantos estão comigo? Não empurra. Se fosse o Bertelli, ia dizer que o anjo já puxou ele, mas eu não, eu tropecei na caixa mesmo. Porque profeta já vê anjo, pastor já vê outra coisa. A alma, irmãos, ela é altamente manipulativa. E a alma do crente, quando manipula, ela é pior do que a alma do ímpio. Por quê? Porque ela espiritualiza. Ela espiritualiza. Então Jesus, ele ia para Jerusalém, ele mandou os discípulos na frente. Eles se vão na frente, ajeita aí a minha trajetória. Eles foram parar em Samaria, foram ajeitar um hotel para Jesus. Quando Jesus chega, os samaritanos viram que ele estava indo para Jerusalém. Disseram: não, vamos aqui fazer cama para judeu e para Jerusalém. E eles negaram hospedagem para Jesus. João e Tiago, 2 irmãos. Quanto lembra do apóstolo João? Conhecido como o apóstolo do amor. Diz assim: mestre, o Senhor quer que a gente ora para descer fogo do céu sobre eles? Só que isso não é o mais assustador. O mais assustador é: Senhor, o Senhor quer que a gente desça fogo do céu sobre eles, como fez Elias? Uau, que espiritual, hein? Eu fico imaginando Elias essa hora botando a mão na cabeça e disse: não põe o meu nome aí, por favor. Não põe o meu nome aí. Eu fico imaginando se Elias viu essa cena e disse: não põe o meu nome aí. Porque eu, quando clamei fogo do céu, clamei fogo do céu sobre um altar, não sobre pessoas. Aí Jesus olha e diz assim: vocês não sabem de que espírito são. Jesus estava dizendo assim: gente, chamou Tiago e João e disse: quando vocês saem por aí, vocês dizem que são discípulo meu mesmo? Quando as pessoas perguntam quem é o rabino que vocês seguem, vocês dizem que segue a mim. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não conhecem a que espírito você pertence. Você não está se movendo no meu espírito. Você precisa conhecer no que a tua alma está apoiada, no que ela está alicerçada.
Quantos entendem o que estamos falando? Porque tem coisas que parecem ser espiritual, mas não é. Irmãos, eu posso usar a palavra de Deus sem estar no espírito da palavra de Deus. Eu posso usar a Bíblia sem estar no espírito da Bíblia. Moisés teve 40 dias e 40 noites com Deus. E Deus pegou uma pedra, lavrou a pedra, escreveu a lei, deu para Moisés. Moisés desce com a tábua da lei na mão. Quando ele chega no chão, que ele vê o bezerro de ouro sendo feito, o povo desviado, Moisés fica irado, e Moisés quebra a tábua. Agora eu te pergunto, aquela ira era de Deus ou era uma ira de Moisés? Era uma ira de Moisés. Por que eu creio assim? Porque quando Moisés volta para refazer o negócio, Deus diz: agora a pedra você pega e eu escrevo. O que eu entendo que Deus estava dizendo? Cara, essa ira é tua, não é minha. Agora ouça-me, Moisés passou 40 dias e 40 noites com quem? E quando ele trouxe a palavra na mão, era a palavra de quem que ele trouxe? Quando ele se irou na frente do povo, o que você acha que o povo achou que estava irado? É disso que estamos falando. Podemos usar o nome de Deus, a palavra de Deus, sem estar no Espírito de Deus. Eu preciso saber e conhecer a dinâmica relacional da minha alma. Houve um tempo atrás aqui na nossa nação, que um ministro de louvor, ele decidiu falar publicamente que ele estava acima da média de todos os ministros de louvor da nação. Ok, não vi grande coisa nisso. O que me assustou foi ver tantos ministros de louvor do Brasil vir para o Facebook arrebentar aquele homem. Por que vieram arrebentar com aquele irmão? Porque não queriam estar abaixo da média? Estava no mesmo espírito daqueles que estavam criticando? Mas pareceu ser muito espiritual. Assim como Jesus, esse mesmo Tiago e esse mesmo João, enquanto não andava no amor, andava nas manipulações da própria alma, disseram para sua mãe: mãe, pede para Jesus para a gente sentar um lado direito ou sua esquerda no seu reino. E ela foi pedir. A Bíblia diz que os outros 10 ficaram muito bravos e foram brigar com os dois. Será que vocês não entenderam o mestre, os ensinos do mestre? Será que vocês não entenderam que Jesus não trabalha para dar cargo, título? Parecia que estavam mais preparados espiritualmente para entender o que Jesus estava ensinando. Estavam mais preparados ou brigaram porque também queriam a cadeira? Porque ninguém briga por uma cadeira que não quer sentar, você não acha? Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Quais são as movimentações no que o meu espírito ele está apoiado? Porque a alma do crente, ela espiritualiza. Ela me engana. Há um falso profeta dentro de mim me enganando. Ele manipula e espiritualiza. Sabe o jovem rico? Quando ele chega para Jesus, ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: você conhece a lei? Era a pergunta que ele estava esperando. Porque ele disse: sim, conheço tudo. Só que Jesus olhou para aquele moço e viu que ele estava acostumado a com o seu dinheiro manipular os líderes religiosos. Mas ele foi esbarrar em Jesus. E Jesus caminhava acima desse espírito. Jesus disse: só falta uma coisa para você. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Nós conhecendo Jesus, sabíamos que Jesus não queria empobrecer aquele homem. E aquele homem ficou ruim para ele. Ele ficou sofrido, foi embora. Mas qual foi a pergunta inicial dele? Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então ele não queria a vida eterna. Ele queria a vida dele de rico eterna. Eu preciso conhecer com as motivações reais da minha alma, no que ela está apoiada quando ela se movimenta, nas suas relações. Porque
Salmo 51, versículo 6, que é a oração de Davi. Todos sabem que Davi pecou com Betseba, e a oração do arrependimento dele está onde? No Salmo 51, amém? Eu acho que é o versículo 6. Põe lá. Ok. Eis que amas, Senhor, a verdade no íntimo. Aonde? Cara, Deus ama a verdade no íntimo. Sabe, aquela pura lá dentro, que você sabe que é verdade. Às vezes a gente sai de casa, está indo a algum lugar, chega 1 hora atrasado, mas dessa 1 hora atrasado que chegou, pegou um acidente no caminho e precisou ficar 10 minutos com o carro parado. O que a gente vai dizer quando chegou? Cara, me atrasei, teve um acidente na estrada, tive que ficar com o carro parado 10 minutos, mas eu atrasei 1 hora. No íntimo eu sei que eu só atrasei 10 minutos pelo acidente. Essa é a verdade no íntimo que Ele ama. Quantos entendem o que estamos falando? Deus ama a verdade no íntimo. Por isso que Ele diz: seja o seu sim, sim, o seu não. Seja o seu sim de fora e o seu sim de dentro. Seja o seu não de fora, o seu não de dentro. Porque Deus, Ele só se move num espaço chamado verdade. A jurisdição de Deus é a verdade. Cutuca a pessoa que está no seu lado e diga: a jurisdição de Deus é a verdade. Não ande fora da jurisdição de Deus, porque senão você vai conhecer o pai da outra jurisdição. Não ande na jurisdição do pai da mentira, caminhe na jurisdição do pai da verdade. Agora ouça, nossos enganos, nossas mentiras, quando a gente encontra uma lei que nos protege, um álibi, ouça-me, não é porque eu sou mau, não é porque você é mau, não é porque eu sou mal intencionado, não é porque você é mal intencionada, é que a alma, na sua ansiedade, ela trabalha para se proteger, por causa dos seus medos, por causa das suas inseguranças. Eu preciso saber no que eu estou apoiado. Irmão, você já viu que coisa? Você já viu um homossexual? Eles são as melhores pessoas que existem. Uma mãe tem 5 filhos, um homossexual. Qual é o melhor filho dela? O patrão tem 10 empregados, um homossexual. Qual é o melhor funcionário que ele tem? O homossexual. Numa regra geral, estou falando de regra geral, a chaga do homossexualismo é a rejeição. Então o apoio, a necessidade de ser aceito por causa da rejeição torna você o melhor. Isso não significa que está apoiado na bondade, está apoiado na necessidade de ser aceito. Isso é nocivo, isso não é libertador, isso é nocivo, isso não é uma coisa boa. Agora, isso aí não é um lugar que o homossexual anda. Todas as áreas de rejeição da minha e da sua alma faz a gente trabalhar para ser aceito, não faz a gente trabalhar para andar em liberdade. Não abençoa o outro. Quando abençoa o outro, não se abençoa, porque o outro acaba recebendo a dádiva, mas eu estou preso na minha necessidade de ser aceito, e não na liberdade do Espírito, que é generoso e dá, porque é da sua natureza. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso Deus não quer me castigar por causa das mentiras da minha alma. Deus quer me libertar para que ela ande em liberdade. Porque quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer que eu posso ser livre, mas não verdadeiramente. Porque quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a alma, ela manipula. A alma tem os seus entremeios, e eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado, para que eu crie uma jurisdição de liberdade nas minhas relações interpessoais. Por isso que ficou muito mais fácil ser amigo virtual, porque eu posso andar no fake.
ali é legítimo, mas Ele ama a verdade, e no íntimo Ele me dá a conhecer a sabedoria. Por isso, a palavra de Deus para mim não é: Juscelio, deixa de ser mentiroso. Não, Juscelio, vem andar na liberdade da verdade. Eu gostaria de tramitar um pouquinho e analisar uma alma ansiosa. Se você puder abrir João, capítulo 11. Evangelho de João. Eu não quero aqui, irmãos, fazer afirmações absolutas, mas eu quero me permitir, juntamente com você, a analisarmos um aspecto de uma alma ansiosa. Irmãos, quando eu fiz menção da homossexualidade, eu falei que está falando de uma regra geral, porque ali está a maior denúncia de campo da rejeição, da falta de paternidade. Você pode conhecer um homossexual que ande na bondade, dentro da verdade, mas as nossas mazelas e a nossa rejeição, independente de opção sexual, elas nos colocam numa bondade que abençoa o outro, mas não nos abençoa. E o Senhor quer nos arrancar desse lugar, para que andemos na identidade dEle, para que andemos na identidade dEle. Isso talvez, se der tempo, a gente ainda vai olhar isso mais tarde aqui, hoje à noite mesmo, até mais tarde a gente vê. Estou indo embora mesmo, depois pode me xingar que eu não vou voltar amanhã. Eu vou voltar depois. Capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado, melhor dizendo, os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Quantos lembram desse momento? A Maria enxuga, ela tem uma adoração extravagante. Ela arrebenta um vaso, um óleo caríssimo. Agora, quantos lembram o que acontece no versículo seguinte? Como é o próprio João que relata. João diz assim: e Judas, e um discípulo, não sei se diz que é Judas, mas acho que diz que é Judas, porque o discípulo é Judas. Diz que ele faz uma ressalva. Ele diz assim: gente, essa mulher não precisava estar fazendo isso, porque Jesus não quer glamour, Jesus não anda em ostentação, Jesus não busca esse tipo de riqueza, não. Um óleo caríssimo desse, um perfume caro desse, podia ter separado, vendido para dar aos pobres. Uau, eu queria congregar na igreja de um pastor assim. Aí ele segue dizendo: e ele, quando disse isso, disse não porque amava os pobres, mas porque cuidava do dinheiro e fazia uso indevido dele. Pareceu ser muito espiritual a sua colocação. E ela continua dizendo, João continua dizendo: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizerem: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Vocês sabem, irmãos, que Lázaro estava doente, e chegou aos ouvidos de Marta e Maria que Jesus estava na cidade vizinha. Elas celebraram: Jesus está aqui, logo nosso irmão vai ser curado. Então elas mandaram avisar Jesus. Só que eu quero me permitir atributar a Marta essa frase aqui, porque, irmãos, Jesus, ele, quando repreende Marta, ou quando ele exorta Marta,
Ele não exorta Marta porque Marta era uma mulher desviada. Ele não exorta Marta porque Marta não era uma mulher crente. Ele não exorta Marta porque Marta não amava Jesus. Jesus, quando exorta Marta, ele não entra nada no campo da fé daquela mulher, ou da conduta, ou do caráter. O problema de Marta é que ela era ansiosa. Marta, ansiosa por muitas coisas. E a ansiedade me faz manipular e sair de uma jurisdição onde Deus opera, que amarra a minha alma. Então, ela manda um alto torpedo de manipulação para Jesus. E quem é pastor sabe muito bem o que eu estou falando. Porque a Marta, ela envia um torpedo de manipulação poderosíssimo. Diz: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Se tu não for visitar, é porque você não ama. Você entende? O espírito de manipulação, ele põe o outro numa obrigação. Ele põe o outro numa cadeia. Marta, ela diz: mestre, aquele a quem tu amas. Marta não manda dizer que é Lázaro, mas dizer: aquele a quem tu amas está doente. Se você ama, você vai vir aqui. Continuemos. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Uau! Volta o versículo anterior. Eu acho que Jesus mandou João escrever isso aqui. João, escreve: ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Escreve. Mas escreve que eu ainda vou ficar 2 dias sem chegar lá, porque o meu amor não está condicionado à manipulação de ninguém. Jesus andava acima desse espírito. Jesus andava acima desse espírito. Quantos estão comigo? Eu preciso saber como funciona a minha alma. Por quê, irmãos? Porque para cada atributo de Satanás, para cada atributo do Espírito de Deus, existe uma versão falsa de Satanás que cria para enganar a minha alma. Vamos continuar. Versículo 17, vamos mais para frente. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que era perto. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus saiu-lhe ao encontro, ouvindo, pois, Marta que Jesus saiu-lhe ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada ouça-me. Jesus tinha mandado um recado: estou indo, pode deixar, avisa Marta e Maria que eu vou. Mas ele não foi no tempo de Marta, ele foi no tempo dele, no tempo dele. E quando Marta fica sabendo que Jesus está vindo, Maria, a adoradora, está sentada, está com dor, sofrida, chorando. Seu irmão morreu, não está desconectada da realidade da dor e do sofrimento. Mas se Jesus falou que vem, então ela está esperando, Jesus vai vir. Agora eu te pergunto, você acha que a ansiedade de Marta deu ela condições de esperar Jesus chegar em casa? Marta sai correndo e vai ao encontro de Jesus na metade do caminho. Por quê? Porque a minha ansiedade faz eu precipitar o que eu tenho que esperar e faz eu procrastinar o que eu tenho que fazer. Bom, você já viu que debaixo de ansiedade a gente consegue fazer tudo menos orar?
A gente liga para o profeta, para ver se o profeta fala. A gente fala com o pastor para ver se o pastor reage. A gente abre a Bíblia e diz: agora o senhor tem que falar na marra. Aí cai lá em Crônicas, fulano que gerou ciclano, que gerou betano. Ai, Deus, por favor. Pensa se Marta teve condições de esperar Jesus. Não. Marta sai correndo ao encontro de Jesus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, Marta, ela censura Jesus e ela transfere culpa para Jesus. Marta está embutida aqui dizendo: olha, quando o Senhor vir, ele estava doente. Se o Senhor tivesse vindo, amasse ele, se eu tinha vindo, eu não estava vivendo. E Marta estava censurando Jesus e transferindo culpa. Só que esse não é o maior golpe vem agora. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Pronto. Jesus já ficou na obrigação de fazer alguma coisa. Quantos entendem o que estamos falando? Jesus já ficou devendo. Você já se viu assim, irmãos? Principalmente na área da família. Familiar tem isso, de fazer uma conversa que você fica na obrigação de responder. Você fica devendo. Porque a alma, ela é altamente manipuladora. Por isso eu preciso discernir em que espírito eu estou me movendo quando eu me relaciono, no que eu estou apoiado. Família principalmente tem muito disso. Eu sempre fico pensando no crente que vai na festa da família que não é crente. Sabe, os membros da família que não são crentes. Aí ele sai de casa muito espiritual e diz assim: hoje eu não vou brigar, eu vou ficar quieto, eu não vou abrir a boca porque eu sou espiritual, eles não são. Aí vai, chega lá, quando recebe a primeira espetada, fica, porque é espiritual, é crente. Eles estão sendo usados, né? Porque o jargão já está tudo aqui dentro. Daqui a pouco vem a segunda espetada, segura, porque é espiritual. E vem a terceira, e vem a quarta. Mas aquilo é como uma funda que puxa para trás. Chega uma hora, a gente não aguenta e solta. E quando solta, se vê fazendo e falando tudo aquilo que reprova neles. Porque isso é um aferidor de medida. Os problemas, os conflitos que eu travo de discussão, de briga com membros familiares, principalmente que não são crentes, isso só serve para mostrar para mim o quanto deles ainda tem em mim. Não queira ajudar espiritualmente se você está subjugado aos mesmos espíritos familiares. Você só ajuda espiritualmente quando você se desliga emocionalmente. Por isso que Paulo pode escrever: sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. Paulo diz assim: eu posso me fazer escravo porque eu sou livre, eu ando acima disso. Por isso que quando os judeus ficaram discutindo com os romanos sobre quem é que estava algemando Paulo, os judeus dizem: Paulo é nosso prisioneiro. Os romanos: não, Paulo é nosso prisioneiro. Paulo disse: vocês chegaram atrasados, porque eu já estou algemado com Cristo. Eu só posso servir vocês mesmo, porque ele já está algemado, eu já me algemei nele. Quantos estão comigo? Vamos para frente. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar
na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta estava dizendo: eu conheço as Escrituras, eu quero que o Senhor faça alguma coisa agora. Agora olha o versículo 27. 28. E dito isto, saiu, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ouça-me. Como Jesus não andava debaixo desse espírito, Marta não conseguiu manipulá-lo. Aí Marta sai e chama Maria em segredo. Disse: Maria. Porque Marta pensou: eu não consegui, mas eu sei quem consegue. Maria tem uma liga com ele. Ele vai chamar Maria em segredo e diz: o mestre está cá, te chama. Por que em segredo? Porque Jesus não chamou Maria. Fazia parte da manipulação de Marta. Por isso chamou ela em segredo, porque ficaria denunciado diante dos outros que Jesus não tinha chamado. Sabe o que Maria faz? Maria levanta e vai atrás de Jesus, porque Marta falou. Sabe, irmãos, quando o poder de manipulação, quando você cai numa movimentação de manipulação, quando você vê, você já está dentro, já faz parte daquilo, não sabe, já foi colocado lá dentro e agora está enroscado. Quem sabe o que estamos falando? Quem já se viu assim? Quando você se vê, você já está dentro, já está devendo, já está comprometido, porque o espírito de manipulação, ele me pega. Agora, quando ele não me pega, quando eu estou acima dele. Sabe, a gente tem o hábito de ver pastor usando microfone para arrancar dinheiro do povo. E a gente diz: esse pastor, ele usa a inocência do povo para sacar dinheiro. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na grande maioria das vezes, ele não trabalha na inocência do povo. Ele trabalha na cobiça do povo. O golpe do bilhete premiado só é dado nos olhudos. Por isso eu preciso estar livre. Se eu vencer o falso profeta que está dentro de mim, eu venço os de fora. Então eu começo a introduzir pessoas num campo da liberdade, de andar numa jurisdição que Deus anda. E Marta vai, versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora olha o que Marta diz no versículo 21. Senhor, se o teu irmão estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que Maria diz no versículo 32. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, a frase era a mesma, mas Maria estava dizendo assim: Senhor, se o meu irmão escolhesse morrer um dia que o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Maria estava na lei do reconhecimento. Ouça-me, esse é o ponto a ser analisado. A frase era a mesma, poderia ser um versículo bíblico, mas o espírito não era o mesmo. Ouça, irmãos, para cada atributo do Espírito de Deus, Satanás cria uma versão falsa para me enganar, que tem a mesma estética, mas não tem a mesma raiz. É o trigo e o joio. Jesus falou, ele é igual na sua estética, mas não é igual
na sua essência. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado quando eu me relaciono, nas minhas relações. Por exemplo, a inocência, ela é um atributo do Espírito de Deus. A ingenuidade não. A ingenuidade é um atributo de Satanás, que engana a minha alma, que me faz pensar que eu estou me movendo em algo puro. Ouça, irmãos, ser inocente é não ter maldade. Ser ingênuo é não ver a maldade. Jesus, ele nunca respondeu a Judas na mesma moeda porque ele era inocente, mas nunca foi pego de surpresa. Por isso que muitos pastores charlatão, a maioria deles não trabalha na inocência do povo, mas na ingenuidade do povo. O diabo trabalha na minha ingenuidade. Se tem uma coisa hoje na igreja chamada ingenuidade que tramita em campo aberto, é na mente dos pais, dos filhos, crianças e adolescentes. Pais ingênuos, porque é um engano. Eu preciso saber em que espírito eu estou me movendo. Há uma realidade para um homem pacífico, há uma realidade para o homem passivo. Porque ser pacífico é um atributo de Deus, ser passivo é um atributo de Satanás. Mas quando você olha a estética, a dinâmica parece ser a mesma. Porque um homem pacífico, ele guerreia pela paz, e um homem passivo não guerreia por nada. Por isso que às vezes você vê uma mulher na igreja, sabe, eu sempre gosto de usar o exemplo por causa que me vem muito à mente. Quando eu soltava pipa quando eu era criança, eu gostava de soltar pipa com aquelas rabiolas grandes, e quando a rabiola caía, aquela pipa ficava assim. Tem umas esposas que são assim, alvoroçada. E a gente olha para essa mulher na igreja, a gente já batiza ela na hora, é a Gesa. Porque a gente decidiu que Jezabel é a esposa de alguém. Irmãos, Jezabel é um espírito de manipulação e controle, de engano. E quando a gente olha para essa mulher, tem aqueles que ainda vêm dizer: e você precisa conhecer o marido dela. Que homem bom, que homem, rapaz, um homem que não briga, um homem que não tem boca para nada, um homem pacífico. Na grande maioria das vezes não é pacífico, ele é passivo. E os mesmos demônios que prendem esse homem num cativeiro de passividade são os mesmos demônios que alvoroçam essa mulher. E cada vez que essa mulher se move fora da jurisdição dela como esposa, dá mais uma enliada na passividade do marido, porque esse é um ciclo jezabélico. Ouça, irmãos, eu tenho que pensar numa configuração de marido. Ouça, a mulher, ela tem uma movimentação profética, o homem tem uma movimentação apostólica no sentido de marido e esposa. A mulher, ela tem um discernimento, um radar, uma captação, irmãos, que o homem não tem. Deus deu para a mulher. Está muito tenso isso aqui. Deixa eu explicar com mais graça. Você entra, às vezes um casal vai num casamento, uma festa. Quando ele entra no salão, que ele senta na mesa com a esposa, a esposa já dá uma cotovelada assim. Eles: o que foi, meu amor? Ai de você se olhar para aquela mulher loira do vestido verde. Ele: mulher loira do vestido verde, você está doida? Sim, ela não para de olhar para você. Que mulher você está falando? Tu tá... Sim, está onde essa mulher? Aqui atrás, está olhando agora. Quer saber? Está olhando mesmo. Está olhando mesmo. Deus deu isso para a mulher. Ela tem uma captação que o homem não tem.
É um radar, é uma movimentação profética da mulher. Só que ela não foi chamada para dar ao homem de comer. Ouça, eu queria que você imaginasse uma família do tempo da caverna, do Fred Flintstone. Então você tem uma esposa ali que está lidando, botou alguma coisa para assar no micro-ondas de pedra. O marido está na sala, sofá de pedra, assistindo um filme na televisão de pedra. E a criança está lá fora brincando, no cercado. De repente aquela mulher diz assim: meu amor, uma besta fera está se aproximando do nosso terreno. Nossa criança está lá fora. Irmão, quem foi que avisou isso para ela? Não está no campo de visão dela, mas a mulher, cara, Deus deu isso para ela. Só que ela cumpriu o papel dela profético, de entregar a revelação. Só que agora, esse homem, ele decide que ele vai terminar o capítulo, de assistir o capítulo, para se levantar e fazer alguma coisa. Aqui é o ponto dela. No seu instinto de salvação, ela vai ser tentada a olhar para ele, ver que ele não se desloca, e ela vai ser tentada. Quando ela sai para salvar a criança, ela pode até salvar a criança, mas o diabo vem dar mais uma enliada, mais 3 voltas de passividade nele. Isso vai provocar que na próxima ela vai ter que ir mais para frente, que dá mais uma volta, que dá mais para frente. E ela vive queixando deste homem e não toma uma posição, não toma postura, não tem posicionamento. A queixa dela, ela não sabe que é ela que amarra esse cara na sua conduta. Porque ela ama? Não. Porque ela não é uma boa esposa? Não. Porque a ansiedade da sua alma a leva a movimentar as coisas. Por quê? Porque na minha ansiedade eu corro para fazer o que eu tenho que esperar e não faço aquilo que eu tenho que operar, que fazer. Ouça, irmãos, já que estamos no seminário de família, deixa eu abrir uma parte aqui para entendermos 1 Pedro capítulo 7. A 1 Pedro de uma vez por todas. Abra 1 Pedro para nós, por gentileza. A grande promessa de uma esposa. 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos ter uma leitura rápida aqui. Tem dia que é mais fogo, tem dia que é mais água. Hoje está sendo mais água. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, não é que não conhece, irmão. Se não obedece, pode ser que conheça e não obedeça. Pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vista casta em temor. E o enfeite das mulheres não seja no seu exterior, no fresados de cabelo, no uso das joias, como na compostura de vestes. Mas o homem encoberto, ou o homem interior no coração, a verdade lá no íntimo, disso que estamos falando, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Não esperavam no marido, esperavam em Deus, e estavam sujeitos a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem. Segura, aqui está a grande promessa. A promessa da primeira mulher, a primeira promessa sugere que Deus vai mudar o marido. Mas aqui está a grande promessa: e não
temendo nenhum espanto, sem ansiedade, sem fadiga, sem TPM, sem loucura. A promessa que Deus está dizendo: filha, se você entender o silêncio e segurar a sua alma e silenciar, tem um lugar em Deus para você de descanso acerca do seu marido, que quer ele mude, quer ele não mude, é um lugar que você vai viver no descanso. E talvez a mulher diga: não quero descanso, eu quero que ele mude. Você quer que seu marido mude? Ou você quer conhecer um lugar que quer ele mude, quer ele não mude? Você está num lugar sem temer nenhum espanto. Aqui está a grande promessa. Mas o foco é a mulher dar uma caladinha e já olha para ver se ele mudou. Por isso, por que a mulher precisa? Precisa ser boazinha? Não, precisa ter fé. É fé. Precisa ter fé. Esse amém foi de Deus. Tem que dizer amém, porque a gente tem que crer até nisso. Porque normalmente a mulher não tem fé. Às vezes a mulher tem fé. A mulher fica pensando: se eu falando do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu calar, aí pronto, ele vai achar que eu estou aplaudindo. Aí ela tem mais fé para acreditar que se ela falar ele vai mudar, do que se ela calar ele muda. Então o que você precisa? Ser boazinha? Não, você precisa ter fé no que está escrito. Porque o justo viverá da fé. Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Porque é uma realidade para cada atributo de Deus, irmãos. Há um atributo de Satanás que me engana, que me faz manipular. Eu posso usar a Bíblia, mas não andar no espírito da Bíblia. Sabe, às vezes eu já preguei sobre transparência, sobre andar na luz. Às vezes chega marido e esposa, sai debaixo de uma palavra de andar na luz, de você não andar naquilo que está nas trevas, vai para casa correndo. Às vezes faz uma confissão pesada sobre o seu cônjuge, e aquilo cria o maior problema. Ainda liga para mim e diz: ô pastor, aquela sua palavra, porque a transferência de culpa já vem na hora. Aquela sua palavra. Cheguei em casa, confessei para minha mulher que eu tinha adulterado, agora quer ir embora de casa e tal. Irmão, você chegou em casa e já confessou? Eu não aguentava mais disso, e eu não quero andar debaixo da legalidade do diabo. Irmãos, você fez o que a minha palavra falou, mas você não andou no espírito que a minha palavra propõe. Por quê? Porque ele não aguentava mais esse peso. Por quê? Porque ele não queria ficar debaixo do diabo. Então ele foi lá, tirou o saco de cimento das costas dele e jogou no dela. Não estava no espírito do arrependimento. Deus não entra junto. Agora, se tem um verdadeiro arrependimento, a confissão que vem através do verdadeiro arrependimento, ela funciona da seguinte forma: se você fez alguma coisa que lesou seu marido, uma confissão carregada no arrependimento, ela tem uma única intenção: restituir a parte lesada. Se a intenção foi essa, restituir a parte lesada, não estou querendo me livrar do peso, não estou querendo sair debaixo do diabo, não, é um compungimento interior que eu quero restituir a parte que eu lesei. E quando a confissão vai ter dor, vai ter sofrimento, mas o Espírito entra junto. Aí aquele que faz a ferida, ele também ligará. Por isso eu preciso saber em que espírito eu me movo, nas minhas relações pessoais, no que a minha alma está apoiada. Sabe, eu tinha um jeito de manipulação com a minha Lulu que eu desconhecia, eu não sabia sobre isso. Pastor, eu tinha uma manobra que quando a Lulu, ela apresentava alguma situação que era uma situação interna de estresse, traumática que eu tinha, que eu não sabia porquê,
Então eu tinha uma dinâmica de manipulação. Eu aumentava o grau de estresse, eu ficava nervoso, eu gritava, eu arregalava os olhos, gerava um temor nela, e às vezes as crianças perto, e ela, então, para não ter que viver aquela situação de estresse, não ter que lidar com aquilo ali, então, o que ela fazia? Ela recuava, e eu alcancei o que ela queria. Não mexia com aquilo que eu não queria ser curado, transformado ou confrontado. Eu não sabia que isso era uma manipulação, porque não estava no campo da minha maldade, estava no campo do meu medo. Quantos entendem o que estamos falando? Então, quando ela ia mexer com algo que era traumático para mim, ou que eu não queria mexer naquilo, o que eu fazia? Eu criava um alto grau de estresse, ela recolhia para não precisar ter briga, então eu alcançava o que eu queria. Mas quando você deixa o Espírito de Deus atuar, então o que vamos fazer? Vamos ter que falar. Sabe, você fala essas coisas para mim, eu sei que você tem razão, mas eu não sei porquê, isso é uma coisa que eu não consigo mexer. Eu tenho medo, eu tenho uma insuficiência, uma incompetência nessa área da minha vida, eu não sei o que é. Então vamos orar juntos. Então vamos chorar junto, porque o que precisa daí é cura. Não é vergonha na cara, como a gente quer que declarar. Não é porque não quer tratamento que a gente quer declarar. Não é porque não quer confronto, irmãos. É uma área que a minha alma tem medo. Ela foi atingida em algum momento da minha vida, eu não sei. Eu só preciso de cura e o Senhor me revelar a mim, a ela. Mas por que eu não falo isso para minha esposa? Porque eu tenho medo de ir para dentro do jardim do Éden. Porque o último versículo do jardim do Éden é: andavam nus e não se vergonhavam. O último versículo do casamento perfeito. Mas por que eu não falo isso para minha esposa? Porque isso é uma fraqueza em mim, que fora do jardim do Éden eu estou escondendo dela, para ela não ver a minha nudez. Mas se eu destampo e coloco para ela que ela realmente está certa e aquilo é ruim para mim, qual é o meu medo? É que amanhã, na primeira briga, ela pega isso como uma arma para me machucar, porque isso já é traumático em mim. Se ela vem tocar ali, aí mesmo vai ser terrível, eu não vou suportar. E eu escolho se continuo me protegendo com folhas de figueira, ou se eu aceito a vestes da graça, do sangue do Cordeiro, e venho para dentro. Em que espírito eu quero andar? Eu quero andar na liberdade, porque ele vem junto na verdade. E tem dois tipos de manipulação. Tem um manipulador ativo e tem um manipulador passivo. O manipulador ativo é aquele que briga, que tenta ajeitar, que tenta fazer do seu jeito. Ele é ativo, ele é impossível. E às vezes o manipulador passivo, ele opera diferente. Quando ele vê que ele está errado, ele espera a outra parte perder o equilíbrio, se desequilibrar. Porque essa parte, da mesma maneira que se desequilibra, da mesma maneira se arrepende. E quando ela se desequilibra, e quando ela sai do prumo, então agora ela perde a razão. Por causa no litígio, no conflito, ela sair do equilíbrio, ofender, falar o que não devia, no tom que não devia, ela passa a ser errada. E a outra parte sabe ficar bem silenciosa, esperar essa parte perder a razão, para se manter naquilo que ela também não quer mudar. Quantos entendem o que estamos falando? Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo, para ter uma família saudável, para ter relacionamentos saudáveis. Sabe, eu já vi pessoas na igreja, a gente trabalha com casa de recuperação. Tem aquele cara que ele tem, pessoas lá, ela tem essa dinâmica, o marido. Quando tem que mexer com aquela área, essas pessoas às vezes têm dificuldade de ser pessoas que trabalham, ser pessoas que têm responsabilidade. Então quando a esposa mexe um pouco nessa área, ele se altera, ele grita, ele tem isso. Só que às vezes fica tão denunciado, que às vezes cria um quadro que ele não tem mais como ele gritar, como ele... Aí às vezes ele inverte, ele chega assim para a esposa, vou usar a pastora aqui porque a gente tem liberdade. E às vezes ele inverte: olha, sabe de uma coisa? Você está certo, eu vou embora, você não merece um marido igual eu. Você merece coisa melhor. Você merece ser feliz. Você merece um homem que esteja à tua altura. E ela disse: não vai embora, fica em casa. Ou seja, não precisa continuar mudando, continua do mesmo jeito. Só mudou, só inverteu o mecanismo, mas a manipulação continua.
Parece que quebrantou, parece que se tornou humilde, parece que ficou espiritual. Fica buscando a piedade ao invés da liberdade. Quanto entende o que estamos falando? Às vezes você encontra a esposa na igreja, que o marido não serve a Deus, está na bagunça, está na bebida, engana, trai, e aquela mulher atura tanta coisa, atura muita coisa, que ela chega a ser na igreja conhecida por aquela capacidade de sofrer as desonras do marido. Às vezes quando alguma irmã na igreja vem reclamar para a pastora que o marido é ruim, a pastora já pega na mão: não, conversa com essa irmã aqui que o teu problema vai acabar agora, conta a tua história para ela aqui. Sabe o que acontece? Lá um dia esse cara se converte. Quando esse cara se converte, às vezes 3 meses depois, está toda a igreja apaixonada por ele. Às vezes ele é uma pessoa maravilhosa. Então você já viu o alcoólatra, quando no período que ele não bebe, que pessoa maravilhosa que ele é. O diabo odeia pessoas boas. E agora ele está na igreja. 3 meses depois a igreja ama ele. Aquela mulher se transforma, fica possessa, fica endemoniada de verdade, porque a autoestima dela era tão baixa, que ela vivia daquele status de ser a Nossa Senhora do Alto Compadecimento, a Nossa Senhora da Sofrência. E agora ela perdeu aquele troféu. Sabe viver com o marido pecador, mas não sabe viver com o marido arrependido. Nunca teve apoiada no espírito correto. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado, para que o Espírito de Deus se mova junto, porque Ele quer me arrancar dos lugares de cativeiro onde a minha alma busca se proteger. Eu até fico com a razão, eu até saio vencedor naquela hora, mas saio mais escravo. Uma coisa que eu percebo, irmãos, sabe a parábola do cobrador incompassivo? Qual que se lembra? Jesus, quando quis mostrar a respeito do perdão da vida eterna, ele faz citação de um homem que tinha uma dívida absurda, impagável. Ele se quebrantou diante do seu credor e ele ia preso, então ele foi livre. Só que ele sai e ele encontra alguém que devia para ele uma dívida bem menor, mostrando que nenhum perdão se compara a perdão da vida eterna. Só que daí ele não se quebranta, não se relaciona com perdão. E o final dessa história é que ele vai preso. Mas o que me chamou a atenção na minha leitura é que quando ele estava certo, ele estava errado, melhor dizendo, quando ele estava sem a razão, ele foi livre. E quando ele estava com a razão, que ele era o credor, ele foi preso. Agora eu pergunto, o que Jesus estava querendo ensinar com isso? Jesus estava querendo ensinar com isso que o céu, ele não trabalha para me dar razão, o céu trabalha para me fazer livre. Agora a pergunta é: eu quero estar com a razão ou eu quero ser livre? Eu que escolho. Sabe, irmãos, sempre que eu tenho uma discussão com a minha Lulu, não importa a discussão, a dinâmica é a mesma. Eu tento provar para ela que eu estou certo e que ela está errada. E ela tenta provar para mim que ela está certa e que eu estou errado. E o Espírito Santo sentado numa cadeira no lado, esperando alguém escolher ser livre. No que eu quero andar? Sabe uma coisa que eu tenho descoberto? Ouça-me. Se você descrever as coisas, escreva. O céu não contabiliza muito se eu estou certo ou se eu estou errado. O céu contabiliza como eu me comporto quando estou certo e como eu me comporto quando estou errado. Porque tem gente
que no seu erro tem uma maneira de se comportar que o céu aprova, e a outra parte no seu acerto, e que os digam os perfeccionistas, são tão duros, tão rigorosos, que o céu reprova. Porque a justiça de Deus não funciona como a minha. Eu tenho percebido que sempre em cada casal tem um cônjuge que ele é bom de argumento. O meu pastor diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sempre tem aquele cônjuge, ele pode estar errado como for, mas ele dá um jeito de, na discussão, ficar certo, sair com a razão. E essas lutas de MMA é a melhor ilustração para mim. Porque nessa luta de MMA que tem agora, passa volta e meia na televisão, tem uma situação ali que quando um lutador, ele vence o outro, e eles dizem que ele finalizou o outro. É quando um lutador pega o outro, dá um jeito de dar um nó no camarada, que o camarada tem tanta dor, que daí ele bate em algum lugar assim com a mão, dizendo que está entregando a vitória para o outro, e o juiz vem e separa. Tem cônjuge que ele é assim, ele pode estar errado como for, mas ele vai na hora de discutir, vai até que finaliza o outro, tá, você está certo, você está com a razão. Chega até a dar um alívio e a pessoa... Mas eu tenho observado também que esse cônjuge é sempre ele que tem dor de cabeça, que tem dor de estômago, que tem mais dificuldade para dormir. Está sempre certo, mas não é livre. Eu preciso saber em que espírito eu me movo. Porque para cada atributo de Deus há uma versão falsa de Satanás. Eu preciso matar o falso profeta que está aqui dentro, porque ele ama a verdade e quando eu conheço esse lugar, eu conheço o lugar que me liberta, porque conhecereis a verdade e ela vai me libertar. Por que abandonamos Marta? Vamos voltar para Marta. Versículo 34. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, com quem ela vinha, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Entende, irmãos? Que alguns ali disseram: por que esse que teve o poder de abrir o olho do cego? Eles não disseram: por que ele não ressuscita o morto? Eles dizem: por que ele podia fazer com que ele não morresse? Porque os que já tinham sido infectados por Marta já tinham sido infectados. E no versículo 38, pode colocar lá na parede para nós o versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai-a. Uau! Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele decidiu ressuscitar Lázaro. E agora que ele decide ressuscitar Lázaro, ele tem que ouvir uma coisa de uma pessoa. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Não cria uma jurisdição para Deus agir. Aquela que tanto exigiu era aquela que agora não tinha fé, trabalhava contra. É nisso que a alma trabalha. É disso que estamos falando. Aquela que quer que o marido saia do lugar, é ela que trabalha para o defunto continuar defunto.
Por isso que com Marta, Jesus discutiu teologia. Com Maria ele encontrou um ambiente para operar um milagre. Agora, a Bíblia diz: Marta, volte meu sonho. Marta, irmã de quem? Não era mais a irmã de Lázaro, irmão. É irmão de defunto, porque está ligado a coisa morta. Eu preciso saber em que espírito. Jesus olhou para aqueles dois discípulos e disse: não sabeis de que espírito sois, no que você está conectado, em que você está se movendo. Ainda que você use Elias, ainda que eu use um versículo bíblico, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que meu corpo para queimar, se eu não tiver amor, se eu não me movo no espírito da verdade, de nada. Agora entenda, por favor, irmãos, eu não descobri essas coisas lendo livro. Eu descobri essas coisas me lendo. Para vergonha minha, eu vos digo. Agora o mesmo Deus que me mostrou essas coisas foi o Deus que me disse: eu não quero te castigar, eu quero te libertar. Porque essas coisas que eu te mostro não é para te punir, é para te fazer andar em liberdade. O Senhor quer me tirar dos meus medos. O Senhor quer me tirar, me levar para âmbitos, ressuscitar coisas, andar em liberdade, andar num movimento do Espírito. Se eu estou na piedade, ou se eu estou na autopiedade. Não tem tempo para falar sobre isso agora. Mas os profetas de Baal, quando quiseram construir um altar, quando foram desafiados a construir um altar para Baal, desafiado por Elias, a Bíblia diz que eles começaram a gritar para Baal responder ao sacrifício. Elias até brincou e disse: vocês grita mais alto que ele pode estar dormindo. E eles estavam gritando por quê? Porque debaixo do espírito de Jezabel a gente quer ser ouvido pela dor, pelo grito. Quer ser ouvido pelo grito da sua dor, não quer ser livre. E quando Baal não responde, eles começam a se cortar. É incrível quando a gente se vê conversando com pessoas, repartindo a dor da gente contra alguém. Porque a gente não quer liberdade, quer piedade, quer ser ouvido pela dor, pela injustiça que está sofrendo. Tá, mas a dor está aqui. Deus se compadece da minha dor, mas vai se unir à minha cura. E a minha cura está no altar que Elias está levantando, não o de Baal. Está no altar da liberdade. O Senhor quer nos sarar, sermos pessoas com relacionamentos saudáveis, que criam um ambiente saudável no lugar que passa, no lugar que chega. E isso não é uma coisa que você faz intencionalmente, coisa que eu determino fazendo. A partir de agora eu vou ser assim. Meu irmão, isso é igual dieta que começa na segunda-feira e acaba no primeiro aniversário da semana. Não, é uma rendição a Deus, para ser curado, para ser sarado, para não ter medo de vir para os lugares que me dão medo. E se eu perder, que perca. Mas vou andar em liberdade e não temendo nenhum espanto. Essa é a promessa. Agora aquilo ali fala para a esposa, fala para a mulher, mas é um princípio para todo ser, para todo homem, para toda mulher. O Senhor quer nos fazer andar em liberdade. Eu sei que o horário se avança, eu vou cortar aqui, mas estamos sendo chamados. O Senhor quer nos curar. Hoje já não se trata tanto do quanto sabemos, mas do quanto nos rendemos.
do quanto nos rendemos. Eu tenho aprendido muito com a minha Lulu a respeito de rendição. Eu até falo brincando para os irmãos, mas é verdade. E já ter experiências assim de estar orando na sala, meia hora, 1 hora, sem sentir nada, esperando que toque o telefone, alguém chama, alguma coisa que me dá uma lei para me sair da oração, uma justificativa legal. De repente a minha Lulu chega, se ajoelha no lado assim. 5 minutos depois ela está chorando e chorando. Eu dou uma olhada ali, continuo no seco. Às vezes passa mais 7, 8 minutos, ela começa a rolar e rir. Eu digo: oh Deus, o Senhor não me ama? O Senhor ama ela, não me ama? O sangue que serviu para ela não serve para mim? Mas chegou e agora? Eu já estou aqui tem 2 horas. E é nessa hora que o Espírito me fala: meu Juscelio, meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende. Enquanto você ora, ela se rende. Porque a adoração está na rendição. Uma capacidade de se render ao Espírito e deixar Ele acessar os lugares que eu tenho medo. Fique de pé comigo. Irmãos, se você quiser sair do seu lugar, vir a esse altar fazer a tua oração, que eu nem sei orar por você, sobre isso eu vou ter que me ajoelhar junto com você. Você pode, se quiser, sair do seu lugar e gastarmos esses minutos diante de Deus e: Senhor, me ajuda a matar o profeta que está dentro de mim, o falso profeta, perdão, que está dentro de mim, esse que me engana. Eu quero andar no Espírito da Tua verdade, onde tem alegria, onde a minha identidade é firmada, onde me dá segurança, onde me dá confiança. Eu quero me movimentar no Teu Espírito, na Tua verdade, Senhor. Eu quero andar em Ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Sim, Deus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Sim. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Sim. Eu largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Sim, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim, Sim, Deus, algo que não Te agrada. Arranca, Senhor, pois meu coração é Teu. declare: Tu és o dono do meu coração. Sim, Jesus. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de Ti. Sim, Espírito. Não há nada mais além de Ti. Tu és o dono, meu Senhor. Tu és o dono do meu coração. Declare isso. Tu és o dono
Eu quero declarar no Espírito que o Senhor está nos tirando dos calabouços da nossa alma, dos labirintos em que a nossa alma se esconde, nos seus medos, nas suas inseguranças. O Senhor está migrando-nos nessa noite, levando você para lugares de segurança, ensinando você a lidar com as suas fobias, com os seus medos, dando capacidade de equilibrar seus impulsos, dando capacidade de administrar suas emoções, de administrar seus sentimentos, levando você para lugares de paz na sua mente, no seu consciente, no seu inconsciente, trabalhando por meio do seu espírito, para fazer você andar em lugares de liberdade, para chegar e administrar e promover um ambiente emocional saudável na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar, nas suas dinâmicas relacionais. Você naquele lugar ser um lugar de cura, um lugar de provisão emocional, um lugar de cura, um lugar onde o céu possa acessar através de você e trazer ali paz, ambientes de paz. O Deus da paz, o Shalom está entrando nesse lugar. O Deus da paz, o Shalom na sua alma. Espírito, ouça, deixa o Senhor, encoraja-te a colocar a tua nudez diante do Senhor. Se encoraja, ouça, irmãos, eu falei isso. Um dos exercícios da humildade e um dos exercícios da liberdade, na prática, um dos exercícios da liberdade é aquilo que você for tentado a esconder, mostre. E aquilo que você for tentado a mostrar, esconda. Isso é um dos exercícios da humildade e um dos exercícios da liberdade. Quando que você é tentado a mostrar, a gente é tentado a mostrar o dom, o diploma, a medalha, aquilo que sabe, aquilo que consegue, esconda. E quando for tentado a esconder a parte feia, mostre. Não saia mostrando, mas se for tentado a esconder, sabe, você mulher casada, sabe aquele dia que a casa está uma bagunça e o marido diz: estou levando fulano ali, e você sai numa correria louca, arrancando, limpando tudo, e pega um cômodo da casa e condena ele. Deixa, porque a sua casa não é assim, você não é assim. Aquele dia ela está bagunçada. Coisa terrível quando o nosso carro está sujo. Sabe aquela semana que você diz: amanhã eu vou lavar, e ela está aquela imundícia, e o pastor pede uma carona. Uma pessoa que você considera pede uma carona. Ah, meu Deus, a gente quer dar carona naquele dia que o carro saiu da lavação, é ou não é? Quando for tentado a mostrar, esconda. Quando for tentado a esconder, mostre. Que o Senhor abençoe muito a tua casa, meu irmão. Que o Senhor abençoe muito a sua alma. Oh, João escreve para o seu discípulo, diz: ó, amado, é Gaio, não lembro agora, que tudo te vá bem, como bem vai a tua alma. Oh, meu Deus, que prosperidade tinha aquele homem. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe os 3 altares da sua casa: o altar da oração, o altar da mesa, e se você é casado, o altar do leito. Que você seja abençoado, que na hora das refeições tenha diálogo. Que a sua mesa seja um lugar de cura, um lugar de abertura de coração, de encorajamento mútuo. Que seus filhos olhem para você e vejam no seu rosto um semblante que lhe dá segurança, um semblante que lhe dá confiança. Eu oro para que um movimento do Espírito de Deus invada a sua casa.
Eu oro para que anjos sejam liberados para caminhar com você nessa palavra que foi ministrada hoje. Que uma unção específica venha para você, para colaborar, seja um suporte. Eu declaro que uma caixa de ferramenta interna foi colocada dentro de você, recursos, ferramentas para você lidar com as demandas interiores da sua vida, a fim de que o seu coletivo seja abençoado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada família nesse lugar. Orem pela minha casa, orem pela nossa família. Deus o abençoe.